E aí foi que eu trabalhei nos meses de janeiro e fevereiro, né? Na minha casa, no meu apartamento. Até então eu morava na cidade de São Leopoldo. Eu recebia as crianças lá em pequenos grupos. Em alguns momentos a gente trabalhava com grupos maiores, com 4, 5 crianças. Só que então veio a pandemia, né? E com a pandemia, então, a gente não pôde mais atender as crianças presencialmente. E a partir de outubro de 2020, nós começamos, então, uma nova fase do projeto, atendendo de forma online. Eu abri, então, as inscrições para que as crianças, as famílias pudessem saber, né, da existência do projeto e que a gente iria atender, então, de forma online. As crianças, as famílias aderiram, fizeram inscrições. Hoje nós temos, foi à medida que o projeto foi acontecendo, outras crianças foram entrando, né? Em torno de 24 crianças inscritas, mas assim, nem todas conseguem sempre, claro, participar das atividades, né? As atividades do Orum acontecem de modo online, então, como eu já falei, uma vez ao mês. Né? E o que a gente trabalha, então, dentro da proposta do Projeto Orum? A gente trabalha sempre dentro dos eixos dos valores civilizatórios. Né? Então, a gente trabalha a circularidade, religiosidade, a questão da comunidade, né? A oralidade. Nós conseguimos, através de um encontro que acontece mensal, ligar essas crianças à nossa essência que está em África. Então, todas as pessoas que eu convido também para fazer parte do projeto, porque eu não gostaria que eles ficassem com essa ideia de escola, né? Por isso, assim, que o projeto ele ocorre uma vez ao mês, dura no máximo 1h, 1h20, e as crianças, elas, de forma lúdica, elas vivenciam, elas aprendem sobre a África. Esse ano nós estamos aprendendo sobre o continente africano, sobre os reinos africanos, aprendemos quantos países tem na África, sobre as bandeiras, alguns idiomas, né? Nós tivemos oficina de Yorubá, contação de histórias. Agora, o último encontro que nós tivemos no mês de setembro, nós estudamos sobre os guerreiros negros, em especial falamos sobre os nossos heróis negros do Rio Grande do Sul, os lanceiros negros. E em cada encontro eu procuro trazer um convidado, uma convidada, né, que possa compartilhar com as crianças do seu conhecimento e daquilo, então, que tem de melhor para passar para esse grupo em relação a sua vivência afrocentrada, né, nesse sentido. Como a modalidade está online, algumas atividades elas ficam limitadas, é claro, né, mas a gente tenta, assim, na medida do possível, favorecer a musicalidade, o movimento, né, então relacionada a isso nós tivemos a oficina de dança, oficina de instrumentos musicais, que as crianças confeccionaram tambor e tiveram uma vivência musical com tambor. Nós tivemos também, esse ano, já uma oficina de Kemetic Yoga. Sempre, todos os temas, eles ligam a algo do continente africano, né? E isso tudo que eu estou falando para vocês, ele é possível de ser realizado dentro de um espaço escolar. O Orum é um projeto social, é um espaço não formativo, mas ele é um espaço de educação, né? Então, se num espaço, num projeto, a gente consegue trabalhar com as questões da lei, as questões étnico-raciais, é possível, sim, que as crianças dentro do espaço escolar também possam ter essas vivências, pois é direito delas, é direito das crianças brancas e não das crianças negras e não negras, né, terem a sua cultura apresentada dentro do espaço escolar. E eu sempre me pergunto, né, que cor que a escola apresenta dentro do seu currículo? O currículo da tua escola, ele tem que cor? Ele toca que tipo de música? Ele tem uma religiosidade?
ele tem uma expressividade corporal, porque o currículo da escola, ele é vivo, ele tem movimento, ele tem cor, ele tem cheiro, e ele precisa apresentar essa diversidade dos povos, que são os povos ancestrais da nossa nação. Os povos indígenas e os povos africanos, né, eles são os povos originários do nosso país, e eles precisam estar presentes dentro do currículo escolar. Então, nós sabemos que é direito das crianças negras, das crianças indígenas, se perceberem dentro do espaço da escola. Então, para além de uma atividade anual que a escola faça, quais são as potencialidades de propostas de atividade que a escola pode ter e deve ter dentro da sua organização curricular, né? Eu tenho aqui atrás de mim algumas questões que a gente pode ter na nossa escola. Os brinquedos com representatividade, né? As plantas, os chás que se remetem à ancestralidade africana e indígena. Nós temos aqui um mapa do continente africano, que é a nossa casa, que é onde pulsa a nossa essência vital. A vida inicia no continente africano. Há saberes milenares que se constituíram no continente africano, né? Nós temos aqui também a questão da religiosidade, que precisa ser apresentada não de modo que outras opções, outros modos de existir de forma religiosa precisam ser colocadas de lado, mas com respeito a essa diversidade também é preciso ser apresentada, né? Então, são tantos elementos, a cultura dos povos originários, ela é tão rica que ela pode estar presente durante todo o calendário escolar e não só no mês de novembro ou no mês de abril, né, nessas datas que são já mais destacadas dentro do currículo escolar. Então, eu gostaria de poder, assim, falar sobre o Projeto Orum, que o Projeto Orum, ele é um lugar de refúgio, muitas vezes, dessas crianças negras, que elas não se percebem dentro da escola. Né, crianças negras, em função que na nossa região do Vale dos Sinos, muitas vezes são as únicas, dependendo da escola em que elas estudam, né, elas não são compreendidas em relação à sua religiosidade, em relação a esse corpo preto que se movimenta, em relação ao seu calor, né, em relação ao seu modo de ser, muitas vezes muito ligado às comunidades negras que essas crianças convivem, né? Então, se faz urgente essa implementação da lei, se faz urgente a pesquisa do professor em sala de aula, né? Porque não tem mais um professor que não tenha a compreensão de que é necessário trabalhar com as questões étnico-raciais. Eu não sei como. Bom, existem centenas de artigos, de vídeos, de informações, de capacitações como essa, que são feitas anualmente, né? Em função da pandemia, muito se produziu em relação a esses temas. E qual é, então, a dificuldade maior, né, em se implementar algumas ações nos espaços escolares? Então, é importante que você, educador, educadora, esse não é uma tarefa somente dos educadores negros das escolas, é uma tarefa de todos, é uma tarefa da gestão de cada escola, compreender que a lei é uma obrigatoriedade, como é até redundante a gente falar, se faz obrigatória a aplicabilidade, mas não de uma forma qualquer. Né? Nós, enquanto negros, também falo dos povos indígenas, os povos ciganos, nós queremos ser representados com a grandeza que nós carregamos
em relação à nossa ancestralidade, né? Então, que nós possamos, através de ações como essa, dessa formação, através de rodas de conversa, através da abertura que cada um precisa ter para se apropriar dos temas, compreender que, para além da minha vontade, existe uma criança, existe um indivíduo que está no espaço escolar e que ele tem o direito e ele precisa, para se constituir enquanto sujeito, detentor do saber da sua própria cultura, ele tem o direito de poder crescer, se percebendo na escola, se percebendo, ouvindo a musicalidade do seu povo, sentindo os cheiros dos chás, das ervas, dos alimentos que são preparados, que se remetem a essa cultura, ouvindo os sons da musicalidade, né? A roupa, a estampa, a cor. Então, que a nossa escola, ela também possa ser um lugar da diversidade cultural, da diversidade dos povos, né? E que seja um espaço de respeito, né? E de produção desses professores, dessa gestão, né? Produção de cultura também por parte dos alunos, né? Que os alunos possam ter voz também para poder falar sobre essa cultura e se manifestar. Eu estou muito feliz de poder fazer parte dessa reflexão, dessa conversa com vocês, e eu vou deixar agora alguns materiais, algumas ideias de propostas que nós fizemos no Projeto Orum e que são possíveis de trabalhar na sua sala de aula. Um abraço.